Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos, e eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue, entre a sanidade e... Eu não aguento mais essa ansiedade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focado em tudo, menos no que eu preciso eu despenco, e nem mesmo o chão é capaz de me segurar. Caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar, não consigo nem descrever minhas emoções. A tristeza me invade e toma conta de mim, ou eu que invado minhas emoções? Não sei diferenciar. Como uma onda, tudo se transforma numa coisa só. Sou engolida pelo mundo, tento respirar fundo, mas meus pulmões estão encharcados de preocupação. Eu não consigo ver mais nada além de oceano. Então, eu me afundo. Mesmo abafando o barulho de todas as coisas que tenho, ainda assim eu não consigo parar de pensar. Será que eu vou sair da... Eu não dou conta de... Tira esse peso dos... Não tenho mais onde me segurar. Eu estou a um passo de desistir quando uma voz gentil me diz: eu estou com você. Voz confiante e calma, suave, mas forte. O mesmo Jesus que acalmou os ventos e as ondas se senta comigo em meio à minha tempestade. E no meio dos esforços exagerados, não somos afogados pelos planos que deram errados. Eu posso ver em seus olhos que aqui, com Ele, eu estou segura. Este príncipe da paz me oferece a cura e a calma em meio ao caos. Serenidade na tempestade. Eu quero, mas não sei como lidar com isso. Então, com suas mãos perfuradas por pregos, ele abre meus punhos cerrados e mostra que segurar em nada me deixou cicatrizes. Então Jesus segura minhas mãos machucadas e ele me ensina a aceitar o seu presente. E mesmo com tudo que está acontecendo, eu encontro a resposta para essa ansiedade quando eu olho para ele. Por isso, eu foco nele. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui neste momento para juntos colocarmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, todas as nossas necessidades e também o nosso mundo diante desse Deus cheio de amor, de graça e de misericórdia. Que eu e você possamos se preparar e reservar esses próximos minutos para a gente desacelerar um pouquinho, aquietar a nossa mente, o nosso coração, lembrando que Deus reina sobre todas as coisas, para que assim a nossa vida, o nosso coração estejam debaixo da vontade do Senhor e sendo então cuidados e ajustados por aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. A palavra do Senhor que nos chama para esse momento de oração, na nossa conexão de oração, estamos vivendo o tempo comum e a palavra do Senhor diz assim: venham diante da sua presença com ações de graças e façamos um barulho alegre a Ele com salmo. A palavra do Senhor também diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. E por fim, a palavra do Senhor diz: porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei, acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Vamos orar neste momento, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és o Rei soberano de toda a terra. E nós, ó Deus, queremos, diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante da tua beleza, da tua bondade, da tua verdade que permanece para sempre,
derramar a nossa vida, Senhor, e o nosso coração diante de Ti. Precisamos de Ti. Nos lembra, Deus, que todas as outras coisas não são nada diante de Ti. Que todos os deuses, todos os ídolos, todas as coisas estão, Deus, debaixo do Senhor. E somente no Senhor nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Que o nosso coração seja lembrado disso, que Tu és o Rei soberano, que governa sobre todas as coisas e o único que pode fazer com que a gente viva plenamente, com alegria, com paz, com vida diante de Ti. Por isso, Senhor, som do nosso coração, nessa noite que vamos refletir sobre um tema tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante, que o Senhor, com a Tua graça, nos auxilie para que a gente viva de fato o Teu amor também em nossos relacionamentos. Que em nome de Cristo Jesus, Senhor, o Senhor nos motive e nos leve a viver a nossa vida cada dia para a Tua honra e para a Tua glória. Traga cura, traga restauração, traga, Deus, a Tua vida sobre os nossos relacionamentos, para que assim a gente viva aqui um pouquinho daquilo que vamos ver plenamente quando o Senhor vir com poder e grande glória. Fica sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e irmãs, nós vamos seguir refletindo sobre esse tema, cultura do reino, e nós nesse mês de junho começamos uma nova rodada. Hoje, dia 29, nós vamos falar sobre felizes para sempre, a partir do texto de Mateus 5, 31 e 32. E a palavra do Senhor diz assim nessa porção do texto sagrado: Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Na versão A Mensagem nós lemos assim: Estão lembrados do que dizem as Escrituras. Quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais. Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar da sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já o seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Vamos orar neste momento mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e a gente coloca o nosso coração, a nossa vida diante de Ti, pedindo que o Senhor nos instrua, nos encoraje, nos console, nos confronte, ó Deus, com a radicalidade daquilo que Jesus está falando aqui. Que possamos realmente lembrar do Teu plano original, da Tua intenção de fazer com que o casamento, Deus, sinalizasse o relacionamento entre o Senhor e a Tua igreja, e que possamos assim então viver em aliança, buscando, ó Deus, a reconciliação, a restauração em nossos relacionamentos. Renova no nosso coração o compromisso, os votos que assumimos em nossos papéis, em nossos ministérios, para que assim, Deus, o Teu nome seja glorificado sobre todas as coisas. Que a Tua graça, que o Teu poder nos capacite a viver o casamento como uma bênção, porque foi criado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos, nós a cada semana sempre compartilhamos aquilo que Dietrich Bonhoeffer, num clássico da fé cristã, fala sobre, né, o Sermão do Monte, alguns textos do Evangelho, e ele comentando sobre, né, esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 31 e 32, ele diz o seguinte: Jesus não aconselha o casamento a seus discípulos. Contudo, santifica-o de acordo com a lei, estabelecendo que o matrimônio não pode ser desfeito e proibindo novo casamento àquele que, por adultério, separou-se de seu cônjuge. Com esse mandamento,
Jesus liberta o casamento do desejo egoísta a fim de colocá-lo a serviço do amor, de forma só possível no discipulado. Jesus não repreende o corpo e sua necessidade natural, mas rejeita a falta de fé que nele se esconde. Por isso, não dissolve o casamento, mas o fortalece e o santifica pela fé. Assim, o discípulo tem de preservar seu compromisso total com Cristo, também no casamento, por meio da disciplina e da renúncia. Cristo é o Senhor também no casamento. O fato de o matrimônio do discípulo ser algo diferente do matrimônio do mundo não significa desprezo ao casamento, mas justamente sua santificação. O corpo de Jesus foi crucificado. A respeito dos que pertencem a Cristo, o apóstolo afirma que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, é somente no corpo martirizado e crucificado de Jesus Cristo que se cumpre essa lei do Antigo Testamento. É pela contemplação do corpo de Jesus e pela comunhão desse corpo que os discípulos têm a força para a castidade exigida por Jesus. Quando nós consideramos esse texto e isso que Dietrich Bonhoeffer comenta sobre, né, o texto falando sobre adultério, sobre casamento, sobre relacionamento, é interessante como ele foca os nossos olhos em Cristo Jesus. É interessante como ele lembra o que Jesus intencionalmente estava falando aqui, que os nossos relacionamentos não devem ser vividos para o nosso próprio egoísmo, os nossos próprios caprichos e a nossa própria vontade, mas sim, né, os nossos relacionamentos existem para que a gente se doe em serviço, em amor, né, em doação para o nosso próximo. E quando a gente olha, queridos irmãos, para esse texto, uma primeira coisa que a gente nota é que nós precisamos voltar para o começo. Né? Jesus diz: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. A gente precisa lembrar a intenção original da lei. E a gente precisa voltar lá em Gênesis, quando Deus estabeleceu o casamento. Não é bonito quando a gente pensa que o primeiro casamento na história foi celebrado, teve como celebrante o próprio Deus, quando lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz que o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher e os dois serão somente uma carne. E quando Deus cria Eva a partir da costela de Adão, ele diz: finalmente, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, o nome dela será mulher, porque do homem foi tirado. Quando nós olhamos, né, para o casamento foi criado por Deus para que homens e mulheres mutuamente pudessem se servir, se cuidar, né, serem parceiros naquilo que Deus os chamou para fazer. Na própria criação, quando a gente olha lá no Gênesis, Deus cria homem e mulher à sua imagem. Então, quando a gente considera o casamento foi criado por Deus. E a despeito, né, apesar da cultura que a gente vive, que cada vez mais as pessoas falam do casamento como um peso, se o casamento está sendo um peso, é porque alguma coisa a gente não tem vivido dentro do casamento que foi criado por Deus. Se o casamento não está sendo um lugar de alívio, de cuidado, né, de refrigério em um mundo com tantas coisas ruins que a gente já tem, nós precisamos de arrependimento e nos voltar para o Senhor para aprender dele o que de fato é casamento. Porque a intenção original de Deus era que o casamento representasse o relacionamento entre ele e sua criação, entre ele e sua igreja. Eu coloquei alguns textos aí para você. Gênesis 2 vai falar sobre o casamento. Depois a gente tem o relato ali do casamento, né, de Isaac e Rebeca. Depois, em Êxodo e Deuteronômio, vai falar sobre, né, o mandamento de não cometer adultério, porque Deus havia criado o casamento para ser esse lugar de ajuda mútua, de amor mútuo, de cuidado, de companheirismo. E lá em Malaquias, a gente tem um profeta dizendo que Deus ele odeia o divórcio e que nós então deveríamos amar e cuidar dos nossos relacionamentos, como ele coloca lá. E quando a gente pensa sobre isso que Jesus está dizendo, né, foi dito, né, olha, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. A única passagem
né, no Antigo Testamento que fala sobre divórcio é Deuteronômio 24, do 1 ao 4. E lá nesse texto, a intenção, a concessão, a permissão, né, que Moisés deu ali para o divórcio tinha como intenção proteger a mulher. A mulher que se divorciasse, depois se divorciasse de novo, não poderia voltar para o seu primeiro marido, porque a intenção da lei era que a mulher fosse protegida. Só que o problema, ao longo, né, da história, conforme os homens foram caminhando, eles se afastaram da intenção da lei. E eu coloquei até aí para você, a gente até viu isso num culto um tempo atrás, quando a gente viu a passagem de Marcos que se refere sobre o adultério, o casamento. O problema era o egoísmo e os caprichos dos homens. E a gente até falou que existiam duas escolas principais, né, o Hillel e o Shammai, e ambos interpretavam a questão do adultério. Uns diziam que em hipótese nenhuma poderia haver divórcio. Então, a mulher às vezes tinha que se submeter a questões terríveis dentro de um relacionamento abusivo. Mas por outro lado, no total espectro oposto, estava uma escola que dizia que qualquer coisa era motivo para acontecer o divórcio. Se a mulher queimasse a roupa, se a mulher não se arrumasse, se o homem encontrasse outra mulher, né, mais bonita, isso seria motivo para cometer o divórcio. E naquela cultura, e a gente precisa lembrar disso, a passagem da própria mulher samaritana, a passagem da mulher pega em adultério, revelam como essa lei, ao invés de proteger a mulher, estava sendo usado para o capricho e o egoísmo dos próprios homens. É interessante que quando a gente pensa sobre casamento e quando a gente fala sobre esse assunto delicado do adultério, apesar da gente saber que isso cada vez mais tem acontecido, a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio, cada vez mais as pessoas, né, estão descartando relacionamentos, tanto os que começam jovens, né, ali que têm poucos anos de casamento, como até casais com 20 e 30 anos. Isso revela como a nossa cultura e o nosso coração ele tem mudado, né, o sentido e a intenção do casamento. Muitas vezes, né, os casamentos são desfeitos por questões de capricho e de egoísmo. Né? Numa pesquisa que eu estava pesquisando enquanto estava pensando sobre isso, os motivos que são dados para o divórcio são muitas vezes banais. Ah, eu não gosto mais dessa pessoa. Ah, eu não tenho mais vontade de ficar com ela. Ah, a gente tem incompatibilidade. Não são motivos, né, para se separar. Até porque, né, às vezes a gente romantiza e a gente foi mais influenciado, né, pelo amor platônico do que pelo amor bíblico, que chama a gente a um compromisso, que chama a gente ao sacrifício, que muitas vezes o nosso amor e as circunstâncias vão falar para a gente descartar os nossos compromissos, mas o amor firmado no relacionamento do casamento, em todos os nossos relacionamentos, né, nos lembra do próprio relacionamento de Deus com o seu povo. Sobre isso, eu quero compartilhar com vocês esses 2 pontos que a gente lê na nossa confissão de fé, aonde diz assim: o matrimônio foi ordenado para um mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. A nossa confissão de fé lembra exatamente que o casamento foi ordenado e criado por Deus para que ambos, homem e mulher, num relacionamento de amor, de companheirismo mútuo, de cuidado, pudessem assim também propagar uma semente santa para continuar, né, vivendo a vontade de Deus sobre as nossas famílias. E na cláusula ali no ponto que fala sobre o adultério, vai falar exatamente que a parte inocente, né, pode propor o adultério caso, né, diante de alguma coisa que aconteceu, imoralidade sexual, que é o ponto que Jesus fala no texto, e isso pode então dar, né, uma margem para que a pessoa possa divorciar. Mas vale lembrar, apesar da cultura que a gente vive, que tenta aí em alguns filmes, em algumas propagandas, romantizar o divórcio, dizendo, né, ah, é possível se divorciar e tudo continuar numa boa.
né? Isso não é verdade. Divórcio é sempre traumático, divórcio é sempre, né, uma tragédia, divórcio é sempre algo que machuca o nosso coração e nós então precisamos contar com a graça de Deus, com o perdão de Deus, buscando no Senhor a restauração para o nosso coração e para os nossos relacionamentos. Mas uma segunda coisa que a gente vê a partir desse texto é que nós precisamos lembrar da aliança. Jesus diz, mas eu digo, e a gente viu como que Jesus está contrapondo aqui não a palavra de Deus, mas uma determinada interpretação que os homens faziam a respeito da palavra de Deus. Vale lembrar que Jesus aqui não está afrouxando a lei, muito pelo contrário, né? Quem ouvia os discípulos, os fariseus, ficavam assustados. Como assim, né? Eu mato uma pessoa quando eu nutro ódio, raiva no meu coração, um xingamento já é cometer, né, o homicídio. Como assim olhar para uma mulher, né, com um olhar impuro no coração, eu já cometi adultério? E da mesma forma, aqui Jesus diz, mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. É interessante a gente olhar para esse texto a partir de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1 até 12. Naquele texto, de forma mais extensa, Jesus vai abordar a questão do adultério. Jesus vai lembrar que casamento é de Deus. Aqueles homens querem pegar Jesus e querem falar sobre adultério, mas Jesus vai para outro caminho. Ele vai falar sobre casamento e sobre reconciliação. Ele vai falar sobre a intenção criacional de Deus de que o casamento entre homem e mulher, a união entre homem e mulher, representasse o próprio amor de Deus, o Criador. Tudo que Deus criou, o amor, o trabalho, a amizade, tudo que Deus criou existe para apontar para o próprio amor, doação de Deus em nosso favor. Jesus coloca que o único motivo, a única razão que alguém poderia vir a se divorciar é imoralidade sexual. Alguém então quebraria a aliança, alguém romperia aquilo que não deveria ser rompido. Então, por causa de imoralidade sexual, essa pessoa pode vir então a se casar novamente ou ficar livre, né, do antigo casamento. E lá em 1 Coríntios 7, do 12 ao 16, a gente não vai ver aqui por causa de tempo, mas Paulo ele vai falar sobre como homens e mulheres casados devem viver. E Paulo vai falar sobre várias circunstâncias nesse capítulo, mostrando como os nossos relacionamentos, a nossa vida conjugal, né, homem e mulher, e até também ele fala sobre solteiros, ele fala também sobre crentes, né, casados com não crentes, e ele vai falar como em tudo isso, o que deve realmente ser vivido é o amor e a obediência a Deus em nossos relacionamentos, porque tudo, não é a ideia de tornar o casamento um ídolo ou tornar, né, a solteirice o ídolo ou fazer do divórcio um pecado imperdoável, mas sobre cada circunstância a gente é lembrado exatamente que a intenção do casamento é que homem e mulher pudessem lembrar o amor de Deus por seu povo. E eu quero terminar lembrando, né, esse texto, esse caso, né, entre Deus e o seu povo que a gente vê lá em Oséias. E eu convido você a abrir o texto. É um texto bastante significativo. O profeta Oséias foi chamado por Deus e Deus ordena que ele vai se case com uma mulher prostituta e desse relacionamento, né, nascem alguns filhos com significados, né, Deus falando, né, do relacionamento que ele e o seu povo estava vivendo, e apesar da infidelidade, apesar, né, de Israel, né, adulterar e se prostituir com falsos deuses, Deus usa essa linguagem de casamento, até de relação, né, de fato sexual. Mas no capítulo 3 a gente lê assim, de Oséias: Então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com uma amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: Você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir.
Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. É interessante a gente considerar o nosso casamento, os nossos relacionamentos à luz do Evangelho, à luz da graça de Deus. Porque assim como o povo de Israel por diversas vezes quebrou a aliança, por diversas vezes eles esqueceram do Senhor e foram atrás de falsos deuses, cometendo crimes, abandonando a fonte de águas vivas e cavando, como diz o profeta Jeremias, cisternas que não podiam reter água, né, cisternas furadas. Nesse texto e por todo o texto sagrado e em Jesus, o descendente do rei Davi, a gente vê como Deus, ele se lembra da sua aliança. Por isso, irmãos, viver os nossos relacionamentos é ter os nossos olhos voltados para o próprio Deus, que todo dia, constantemente, nos ama apesar dos nossos pecados. Eu quero compartilhar também com vocês algo que a nossa confissão de fé fala em um dos artigos, diz assim: posto que a corrupção do homem seja tal que incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao árbitro e discrição das partes o decidirem seu próprio caso. É interessante isso que a nossa confissão de fé fala, que nós, antes, né, de irmos para o caminho do divórcio, da quebra, da separação, a igreja deve fazer tudo o que for possível para seguir o caminho da reconciliação. Enquanto eu estava preparando esse estudo, lendo o livro Contra a Cultura do pastor John Stott, ele fala que sempre quando alguém procurava ele para falar sobre divórcio, ele se negava a fazer. Ele falava sobre casamento e reconciliação. O caminho de Deus para os nossos relacionamentos é reconciliação, não separação. A separação, nós já nascemos assim. A separação, nós já herdamos isso dos nossos primeiros pais. Mas em Cristo, há a possibilidade de reconciliação. Eu quero terminar, irmãos, com essa citação do pastor John Piper, aonde ele diz o seguinte: Jesus ordena que o marido e a esposa sejam fiéis no casamento, mas sem presumir que isso seja fácil. Contudo, ele ensina que a fidelidade é fundamental, porque o casamento é obra de Deus, por meio do qual ele cria a nova realidade de uma só carne, que ultrapassa nossa compreensão e mostra ao mundo, em forma humana, a aliança entre Deus e o seu povo. O casamento é muito mais sagrado do que a maioria das pessoas imagina, porque é uma criação ímpar de Deus, um relato extraordinário do relacionamento entre Deus e o seu povo e uma manifestação da glória de Deus. Jesus deixa claro que o casamento é uma obra grandiosa de Deus e uma aliança sagrada, cujo rompimento só ocorre com a morte. Que possamos olhar para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas e buscar no Senhor o caminho da reconciliação, da restauração, lembrando que em Jesus isso é possível, que em Jesus nós podemos viver a vida que o Senhor nos promete. Eu termino colocando novamente para você as bem-aventuranças, lembrando, né, que nos nossos relacionamentos nós somos chamados a abrir mão do orgulho, viver a humildade, que nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, não viver com indiferença, mas com contrição, com arrependimento, com sensibilidade, que nos nossos relacionamentos não devemos viver com brutalidade, mas sim com gentileza,
com mansidão, que nós devemos não nos conformar com a situação que nós estamos, mas sim buscar no Senhor, né, inconformados, buscar o caminho que o Senhor quer para os nossos relacionamentos, não viver na condenação, mas sim no perdão. Relacionamentos necessitam, irmãos, praticar o perdão. Relacionamentos sem perdão acabam em confusão. Nós precisamos nos livrar da hipocrisia e viver em sinceridade. Os nossos relacionamentos não podem ser apenas de fachada, não pode ser apenas uma propaganda, mas sim de forma sincera viver os nossos relacionamentos e buscar ajuda se assim necessitamos no Senhor. Não briguentos, mas sim pacificadores. Isso vale para o homem, mas isso também vale para a mulher. E por fim, viver a justiça do Senhor, não preocupados com a popularidade, mas sim com a fidelidade. Não preocupados tão somente com o nosso conforto, mas sim com a nossa obediência ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Queridos, vamos orar neste momento e depois da oração a gente vai terminar com um vídeo que eu gostaria que você acompanhasse. Ore junto comigo. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Faça junto comigo também essa oração. Senhor Jesus Cristo, quando tu chamas teu povo para seguir-te, tu também o chamas para deixar o mundo para trás. Ensina-nos e capacita-nos a seguir-te de perto, imitar teu amor, concentrar-nos em tua vontade, para que sejamos aptos para o serviço no reino de Deus. Tu que vives e reinas, com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos. Deus soberano, em teus atos poderosos, tu revelaste tua justiça e verdade. Com Maria cantamos o teu louvor, porque derrubas o tirano e levantas os pobres do pó. Que teu Filho seja nossa confiança e força, enquanto julgas o mundo com retidão. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe os nossos relacionamentos, as nossas vidas, para que a gente viva a cada dia para a glória do Senhor. Eu vou compartilhar com você um vídeo, não saia daí, assista esse vídeo. É um vídeo que retrata exatamente o significado do casamento. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ian and Larissa asked me to read a couple of quotes from a man named John Piper, who's a well-known Bible teacher, and he talks about marriage and how this mystery refers to Christ and the church. And he says this: marriage is not mainly about prospering economically. It is mainly about displaying the covenant-keeping love between Christ and his church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days,
or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed. The beauty of the covenant-keeping love between Christ and His church shines brightest when nothing but Christ can sustain it. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He set up a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months and he was working an extra job for his dad, and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning he was doing well and his brain was starting to respond again. I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note of something that they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate. But if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option. And then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. Hi, wifey. How are you? What? How was your day? Yes. A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were going to get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. Throughout premarital counseling, we just used this momentary marriage.
It was so helpful because John Piper talked a lot about primary things and secondary things, which is really important for us because when we're walking out our marriage practically, Ian can't do the secondary things like working or making a meal for me. Everything that's primary, though, he can do, which is leading me spiritually. Ian always comes back to the foundational truths of who God is and kind of reels me back in from my emotions, and that's the most important thing. We have 2 friends that we're going through the book with. I think we've just been able to help them see that maybe the little things that they're excited for about marriage are worth being excited about, but they're not the end all and be all of their marriage. But we also have so much to learn, and we're learning from them and things that they share because our relationships are different and we can glean different things from each other. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed, and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just to understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yeah. Do you agree? Yes. What about God enables you to have a happy marriage? You know, What? he's awesome. He's awesome. Yeah.